Olá, povo de Deus, segunda-feira da quarta semana da Páscoa, 26 de abril de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 11, de 1 a 18 e de João 10, de 1 a 10. A repercussão da ida de Pedro à casa de Cornélio é significativa e Lucas dá um destaque imenso a ela, pois, sendo Pedro que entrou em casa de incircuncisos e comeu com eles, está aberta a porta da missão para Paulo, que dirá mais tarde que foi a ele confiada a missão de evangelizar os incircuncisos. Vejamos, os apóstolos e os irmãos da Judéia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão repreenderam-no. Por que entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles? A objeção ou a preocupação é, antes de mais nada, a comunhão de casa e mesa com os pagãos. O rigor da lei do puro e do impuro se aplica aqui, pois o puro não devia se misturar com impuros, muito menos comer com eles. Nosso texto de hoje deixa claro que não foi nada fácil para a comunidade abrir-se aos incircuncisos. Pedro recorre ao gênero de revelação direta de Deus por meio de uma visão. Depois que ele viu um lençol descer do céu com todo tipo de animais puros e impuros, segundo a lei, e com uma voz dizendo para Pedro: coma de tudo, Pedro vai fazer relação com o chamado que recebeu de ir à casa de Cornélio, com esse comer também daquilo que estava impuro que desceu do céu. E aprendeu a não mais chamar de impuro o que Deus purificou. E em seguida Pedro relata que houve uma efusão do Espírito sobre eles, assim como o Espírito tinha vindo sobre os apóstolos. Um Pentecoste sem fronteiras. Pedro entendeu que a promessa de Jesus não era apenas para os judeus, mas para todos. No fato de Cornélio, percebeu aí uma realidade de salvação universal. Não se tratava de fazer uma exceção a favor de Cornélio, mas sim de entender que, segundo a vontade de Jesus, o Espírito será derramado sobre os pagãos, tanto quanto para os judeus. O padre Comblan nos diz que Pedro foi obediente, não decidiu nada por si mesmo. O papel do apóstolo não é decidir, é o Espírito que decide. O apóstolo está habilitado para reconhecer o que o Espírito faz. Como testemunha de Jesus, ele pode vincular as manifestações do Espírito com a vontade de Jesus. Longe de substituir o Espírito, o apóstolo não faz outra coisa a não ser obedecer. Depois de obedecer, procure entender. A conclusão de Lucas no texto de hoje deixa claro que a igreja de Jerusalém aceitou aberta e oficialmente o que Paulo sempre reivindicou: a comunidade total entre judeus e não judeus, mas nas mesmas comunidades cristãs. O argumento foi arrumado da melhor maneira possível por Lucas a partir de várias tradições. Lucas conseguiu o fim. Não há conflito entre Paulo e igreja de Jerusalém. João 10, de 1 a 10. Disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas. E as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz, mas não seguem o estranho, antes fogem dele,
porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar, destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. O pastor que dormia na porta do aprisco é uma boa imagem dessa porta, dessa metáfora assumida por Jesus, como espaço por onde as ovelhas terão que passar. Desta forma, a imagem se funde e nos dá, ao mesmo tempo, o pastor e a porta. Na verdade, o que temos hoje são comparações muito duras de Jesus, pois o contraponto ao qual as ovelhas ouvem e seguem são ladrões e salteadores. É quase consenso que Jesus se referia às autoridades religiosas de Israel que vieram antes dele e que estavam na frente dele e só sabiam explorar e massacrar o povo. Na verdade, o povo não os ouvia mais, estava cansado. Se na primeira parte do texto quem passa pela porta é o pastor de ovelhas, ao qual o porteiro deixa entrar, na segunda parte é Jesus que se apresenta como a porta por onde as ovelhas devem entrar para serem salvas. Por causa disso, já se afirmou ser Jesus a porta da salvação, por onde as ovelhas passam e terão vida em abundância. O Papa Emérito Bento XVI explicava a questão do uso da metáfora de pastor que usamos ontem e continuamos hoje para as autoridades, dizendo assim: no Antigo Oriente os reis eram habituados a designarem-se como pastores de seus povos. No Antigo Testamento, Moisés e Davi, antes de serem chamados a se tornarem chefes e pastores do povo de Deus, foram efetivamente pastores de rebanhos. No período do exílio, diante da falência dos pastores de Israel, ou seja, dos guias políticos e religiosos, Ezequiel havia traçado a imagem de Deus como pastor do seu povo. E questionando os mercenários, ladrões e assaltantes de ovelhas, Bento XVI os compara com pessoas que gostam de ter cargos importantes para subir, para fazer carreira, ao invés de servir ao povo. O trecho do Evangelho dessa segunda-feira está exatamente antes do texto que meditamos ontem sobre o bom pastor. É através de Jesus que se deve entrar no serviço de pastor. Jesus ressalta muito claramente esta condição de fundo, afirmando: quem sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. A palavra sobe evoca a imagem de alguém que se agarra sobre o recinto para alcançar, escalando lá onde legitimamente não poderia chegar. E por fim, Bento XVI faz uma crítica interna da igreja, onde ele constata que há vocações inautênticas. Rapazes ou jovens que querem ser padres, religiosos, para alcançar um posto, um status, e não porque entendem que o ministério deve ser assumido com possibilidades de encontrar também a cruz. Diz ele: subir pode-se ver aqui também a imagem do carreirista, da tentativa de chegar ao alto, de procurar-se uma posição mediante a igreja, servir-se e não servir. É a imagem do homem que, através do sacerdócio, quer fazer-se importante, se tornar um personagem.
a imagem daquele que focaliza a própria exaltação e não o humilde serviço de Jesus Cristo. Mas a única subida legítima rumo ao ministério do pastor é a cruz. Esta é a porta. Entrar pela porta que é Cristo quer dizer conhecê-lo e amá-lo sempre mais, para que a nossa vontade se una à sua e o nosso agir se torne uma só coisa com o seu agir. O que ele disse aqui, como interno aos vocacionados ao sacerdócio, vale a todos os que querem ocupar cargos de liderança para o seu próprio proveito e não para o crescimento dos irmãos e irmãs. Bom pastor é só Jesus. Um beijo no seu coração.